Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio e Soluções, o programa que traz respostas às dúvidas do mundo condominial. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ficar a par das nossas novidades. O tema de hoje é inadimplência. Mauro, o que você tem para contar para a gente hoje? Pois é, a questão da inadimplência é um assunto recorrente nos condomínios, né? A gente sofre com isso muito por conta da situação do caixa e muitas vezes a gente tem que levar o assunto para a Assembleia, para uma discussão em cima de aumentos ou rateios específicos para cobrir inadimplência. E a gente precisa tratar isso dentro dos condomínios de uma forma um pouco mais forte, mais intensa, para garantir esse processo de cobrança e garantir o dinheiro em caixa dentro dos condomínios. A gente tem alguns casos, eu acho que todos vocês já devem ter passado por isso, que o condomínio atrasou 3, 4, 5 meses, aí vem com aquela história, ah não, deixa eu pagar à vista, me dá desconto de multa e juros. Eles esquecem que a gente não pode dar desconto de juros e multa, primeiro porque a lei não permite que o síndico faça isso. A gente fazer isso é enriquecimento ilícito. E segundo, porque o dinheiro que a gente está tirando, eles esquecem também que é um dinheiro dos outros condôminos que foi depositado no cofrinho do condomínio, que a gente tirou dos outros para fazer o pagamento da conta que ele não pagou. Entendeu? Então tem toda essa questão que eu queria debater um pouco com vocês aí, ver como é que vocês tratam esses assuntos dentro dos condomínios aí. Mauro, eu vou falar... Ô, Vanessa, eles estão falando que eu sou a Vanessa, que falo muito. Vou cortar teu tempo aqui, ó. Deixa, vai cortar. Não, na verdade, assim, é que quando se começa a falar assim, vai passando um filme na cabeça da gente das coisas que a gente já fez lá para trás. E quando a gente entra de síndico num condomínio, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, pô, aquele cara tá cobrando X, eu tenho um que cobra X dividido por 2. Cobra metade do valor, mas não sabe o quanto que a gente se preparou, o quanto que a gente estudou, o quanto que a gente batalhou para chegar onde a gente está e o conhecimento, e eu sempre digo o quanto que a gente ainda continua estudando. Eu comecei de síndico no condomínio, né? Por isso que eu falo, passou um filme, eu comecei de síndico no meu condomínio, onde eu moro. Terminando, um síndico renunciou, terminando o mandato daquele síndico como síndico morador. E eu tinha essa ideia, pô, o condomínio está precisando de dinheiro, eu tenho um tanto de inadimplência. O que que eu fiz? Propus, quem pagar à vista, quem pagar em 3, eu dou um desconto nisso, dou um desconto naquilo, ou seja, eu não conhecia absolutamente nada do meio condominial. Em uma assembleia futura, um cara levantou a mão lá e falou assim, quem deu o direito de você dar desconto do dinheiro nosso na arrecadação da inadimplência? Eu fiquei meio assim, eu falei, não. Ele falou, eu falei, mas teve isso, né? Aí ele falou, teve. Aí eu falei assim, e quanto foi esse desconto? A sorte minha, na época, foi que acho que ele não tinha esse conhecimento do quanto foi e falou um valor irrisório. Quando ele falou um valor tão irrisório assim, a Assembleia não deu audiência para ele. Mas poderia ter sido 3, 4, 5 mil reais. E hoje eu falo para todo mundo quando me pede esse desconto. Eu não posso, Código Civil proíbe, a Convenção proíbe, e se eu te der esse desconto, eu vou ter que pagar. Vai sair do meu bolso a recomposição desse valor que você está deixando de pagar. Tá? O que eu consigo fazer para você? Quantas vezes? Qual é a parcela que você pode pagar? 3, 4, 5, 10, o importante é receber. E a gente sabe que se vai para o jurídico, a gente vai demorar muito mais para receber esse valor. Então hoje eu procuro fazer um pouco essa... Então, eu também quero falar. Não, eu falo assim, eu procuro fazer esse meio de campo com o morador. E eu falo assim que a gente tem que saber muito escolher o jurídico que a gente vai colocar para cobrar. Porque eu já tive um problema, um prédio que eu tô lá desde 2016, quando eu entrei em 2016, tinha um advogado lá no escritório tomando conta e a gente não recebia nada, não ganhava nada.
Resolvemos trocar, na hora que trocou o negócio deslanchou e a coisa foi. Então, Walter, eu penso o seguinte, a gente tem que ter uma régua de cobrança, né? Para mim isso aí isso já uma coisa que eu ia falar também. Já é uma coisa padrão, porque daí tira aquele mimimi, porque você concedeu 3 parcelas para mim, 5 para outro, 7 para outro. Eu acho que dificuldade todo mundo passa, mas a gente não tem como medir, como diagnosticar, né? Às vezes o pessoal fala, o fulano não está pagando condomínio, mas está desfilando de Mercedes, não é da minha conta. O que me interessa é a fatia da frase, ele não está pagando condomínio, né? Então, nesse ponto, a gente tem que ter até uma certa frieza, né? Entre aspas, a gente saber determinar, aprovar com um conselho, até em assembleia mesmo, uma régua de cobrança, uma forma, tantas parcelas vai para o jurídico, tantas parcelas, tanto de valor a gente passa para o jurídico se encarrega daqui para frente. O máximo de parcelas para a gente cobrar. Exatamente, inclusive até para isentar o síndico mesmo daquele desgaste desse embate, porque é o síndico que não quer fazer. Não é. É que a gente está aqui, você falou... que vai tirar do caixa. E se não tiver caixa? Se não tiver caixa, Sim. Você vai ter que ratear Por isso que eu falei aquele valor. Rateio e tudo mais. Né? Você vai ter que ratear aquele valor pontualmente já para poder cobrir o que você vai pagar naquele mês. Então, assim, é muita responsabilidade, porque é o dinheiro dos outros condôminos, né, que você está tirando. E vamos até um pouco além. Às vezes você fala do inquilino. O inquilino se tem esse rateio, muitas vezes ele não sai como extraordinário, ele sai ali como ordinário e onera até o inquilino de uma dívida de um outro morador. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter sempre régua de cobrança, como você falou, um bom jurídico e aprovar isso com conselho, em assembleia e ter isso bem determinado. O que eu ia também colocar era justamente isso, definir a régua de trabalho, porque isso você deixa meio que automático já, você já dá as coordenadas para o jurídico. Com 30 dias a administradora manda para o jurídico trabalha aí mais 30 dias, um exemplo, e passando isso já ingressa com a ação, já faz as tratativas e ele vai saber exatamente como tratar cada um. Se deixa de ser parcial, né? Para você eu faço em 5, para você eu faço em 6. Então você cria uma regra e mantém o princípio da isonomia, todo mundo mantendo o mesmo padrão. Em relação à inadimplência, o que o pessoal precisa entender também é que dentro da cobrança, da cota, tem consumo, água, gás, né? Então, isso precisa ser... A pessoa ficar muito tempo inadimplente também não é legal. São itens que até não estão na previsão orçamentária, muitas vezes quando você está em água individualizada, ela aparece a mais, né? Na hora de fazer a previsão orçamentária, tem que considerar a inadimplência, porque você não pode... Se eu gasto 300 mil e eu tenho 10% de inadimplência, que é 30 mil, eu não posso ratear 300 mil. Eu tenho que considerar essa inadimplência como despesa, senão a conta não vai fechar, vai começar a consumir ordinária. Então, nessa pandemia, pelo menos nos meus condomínios, eu tive uma grata surpresa. Eu consegui manter, né? Não subiu a inadimplência, no meu caso. Foi uma surpresa mesmo. Foi uma surpresa boa. E outra coisa que eu percebo em relação à inadimplência, quanto antes você começar a se mexer, enquanto o pessoal deve 1, 2, já começa a fazer. Não deixa chegar... Eu já peguei condomínios também que estava abandonado, tinha uma assessoria jurídica, mas que nem fazia nada. A hora que você ia ver, devia 12 meses. A dívida fica impagável, né? Então, assim, o cara, você tem que cobrar. Tem cara que assim, não, se você me cobrar, eu pago. Mas, né, a gente sabe que não temos obrigação de cobrar, né? Que a obrigação é de todo mundo pagar as suas cotas. Mas é de bom tom manter ali no dia a dia. Tá devendo 1, tá devendo 2, já cobra, para não deixar acumular. Eu acho que tem... Desculpa, Walter, só colocando algumas coisas. Eu acho que tem a questão da isonomia que você bem comentou, Gustavo, e tem uma outra coisa que tem que entrar na régua de cobrança também, que é o repasse de despesas. Sim. De honorários de cobrança, de cartas, de xerox, de obtenção de matrículas e tudo mais, porque senão os condôminos estão gastando dinheiro para cobrar o condomínio, para cobrar o outro condômino, perdão. E muitas vezes, se a gente não homologar isso em assembleia, a gente não consegue cobrar um AR de um devedor, e aí isso acaba entrando nas despesas do condomínio. Então a gente tem que homologar tudo isso em assembleia, ter uma regra muito definida que vai criar o princípio da isonomia e tudo mais. E eu acho que uma grande situação, por exemplo, eu tenho na minha empresa, eu faço uma parte de cobrança também dos condomínios que a gente atua, e graças a Deus a gente conseguiu praticamente zerar isso, porque além da intensidade de cobrar logo de início, de não deixar a dívida crescer e tudo mais, uma coisa que eu coloco na assembleia é que a gente tem que tornar a dívida de condomínio cara. Porque se a gente não tornar a dívida de condomínio cara, ela vai ser a última que o cara vai se preocupar em pagar.
Tá? Ele não vai deixar de pagar a escola, não vai deixar de pagar plano de saúde, não vai deixar de comprar a cerveja XYZ artesanal dele lá, mas ele vai deixar de pagar condomínio quando apertar. Então, se a gente tornar a dívida cara e doutrinar os moradores na régua de cobrança que você criou, dizendo, olha, se você atrasou 59 dias no 60º, se está na mão do jurídico e vai cobrar mais X% de honorários, o cara cedo ou tarde ele vai se acostumar e acabou, ele não vai mais pagar, ou não vai mais dever. Sim. O pior que pode acontecer é ele trabalhar com esses primeiros 60 dias. Aí ele vai trabalhando e a partir dali você tá... Porque eu até falo muito pro conselho, eu falo que a inadimplência ela tem dois fatores. Primeiro, ela é uma poupança até positiva, quando a dívida se torna impagável. Eu tenho um condomínio que eu estou recuperando uma fachada inteira dele, só com uma recuperação de inadimplência. E a segunda situação é que a partir do momento que o pessoal entende como ela funciona, automaticamente você resolve o problema. Quando eu falo assim da gente parcelar e entender o morador, que muitas vezes assim, o morador atrasou 2, 3 meses e ele não consegue pagar aqueles 2, 3 meses à vista, né? Então, no caso, a gente tem que entrar num acordo e parcelar aquilo para que ele se torne adimplente novamente. A gente tem uma régua, né? Então eu tenho um acordo com o jurídico de até 10 parcelas. Tipo, à vista é aquele preço, tudo que o jurídico faz, o jurídico anota na planilha. Quando vai cobrar, quando ele faz a planilha de custos pro morador pagar a inadimplência, ele cobra tudo isso que está ali dentro, né? Porque hoje, né, principalmente nesse jurídico que entrou nesse condomínio, que conseguiu destravar, porque nós temos um problema lá de inadimplência de construtora. Não é a inadimplência, é mais fácil receber a inadimplência de morador do que de condomínio comum do que de construtora. Essas estavam travadas. Por quê? Porque a construtora entrou em recuperação judicial e aí o primeiro escritório lá não conseguia destravar porque assim, entrou em recuperação judicial, está tudo bloqueado. E aí ele não conseguia destravar. O outro me chamou, falou, ó, eu tenho uma proposta para vocês, assim, assim. Eu falei assim, eu não me sinto confortável de fazer essa troca de escritório. Vamos fazer o seguinte, você também é condômino aqui. Vamos na assembleia, você explica qual é a proposta, o que vai. A assembleia aprova, porque na realidade isso vai ter um custo a mais para o condomínio, né? Porque se você tinha um acordo com o primeiro jurídico só da sucumbência, agora você vai ter que cobrar, vai ter que gastar mais, porque vai ter os honorários que você vai estar entrando ali. O pessoal aprovou, eles entraram e hoje tem isso. Nós estamos lavando e pintando o condomínio com o dinheiro que foi recebido da inadimplência da construtora. Ainda tem muito para receber, mas a gente conseguiu receber uma boa parte. E a gente tem um acordo ali, eles já têm acesso ao sistema. Então, quando tem até 3 meses, o morador chega direto comigo e conversa e faz. Passou disso, ele já manda uma cartinha pro morador, pro condômino, né? O condômino entra em contato com eles recebem e aí tem essa régua de até 10 parcelas. Tem gente que chega lá e fala, não, pô, mas eu não posso pagar em 10, posso pagar em 30. E aí entra naquilo que vocês falaram realmente, é que talvez eu não tenha me expressado direito no começo. Tem aquilo que realmente que vocês falaram. Eu não posso parcelar para você em 30, se para todo mundo que chega aqui eu parcelo em 10. A não ser que você faça uma régua que diga o seguinte, que você, eu parcelo em 6 sem juros, ou acima disso tem 1% de juros na parcela, ou que você fala... O parcelado em 10 é com juros. Você tem algumas situações que você coloca, deve uma cota, você parcela em 2 sem juros, deve 2 cotas, parcela em 4 sem juros no máximo. Tudo isso é régua que a própria Assembleia vai definir. Sim, vai aceitar. Uma coisa que a gente precisa também entender da questão da inadimplência é que, às vezes, parcelarem muitas vezes, independente de juros ou não, esse tipo de coisa, acaba sendo o menor dos sucessos, vamos dizer assim, porque a grande situação é interromper a sangria, quer dizer, você faz com que o cara comece a pagar a vincenda, e aí se vai entrar 1.000 ou 100 que ele deixou de pagar no passado, isso teoricamente pouco importa. O que importa é parar de sangrar 300, 400, 500 todo mês. Entendeu? Esse eu acho que é um ponto
que a gente tem sempre que focar na inadimplência, estancar a sangria. Isso é importante mesmo, porque levar em conta que ele vai estar pagando o atual e o anterior, o atual e a parcela. Então isso aí realmente Muitas vezes ele não faz essa análise. Exatamente. Ele faz, isso aqui cabe no meu bolso, mas ele não lembra que ele vai começar a pagar o condomínio que ele não estava pagando. É uma coisa que, por exemplo, quando a gente faz a cobrança, a gente toma muito cuidado nisso. De avisar para ele, falar assim, olha, você tem que pagar a vencenda. Faz parte do acordo. Vai ser cancelado. Sabe? Então coloque na sua mente que você tem que fazer um parcelamento que esteja dentro da sua capacidade de pagar os 1.000 do mês, mais na parcela, na confissão de PCD e uma série de coisas. Isso está escrito. A comunicação também é muito importante, né? Então, às vezes, a pessoa está viajando, né? Então, assim, aqueles avisos que saem no automático, né? Olha, venceu tua parcela, ainda não foi recebida, entre em contato, né? Dentro do mês e depois, em seguida, logo, os contatos que o jurídico começa a fazer pontualmente, né? O telemarketing deles lá. Então, esses contatos também são bem importantes para que mantenha, né, como ele falou, a prioridade, né, da pessoa estar atenta que ela está sendo cobrada do valor do condomínio e que isso vem na fila da cerveja, vem na fila eu diria até que hoje, né? Com a tecnologia, informatização, né? Com a informatização, antigamente, o Mauro falou da AR, né? Eu não conheço mais muito esse... Não, é que você ainda tem que ter algumas coisas para judiciário. Algumas você ainda tem que mandar por causa do judiciário. Mas eu falo assim, hoje com a tecnologia, o sistema já dispara e quem quer receber, né? Mesmo o inadimplente, a grande maioria do inadimplente não está inadimplente porque quer. Tem um ou outro, né, que realmente está andando de Mercedes ali, não quer nem saber do condomínio, mas a grande maioria tem problemas financeiros e realmente não consegue arcar com aquilo. E então, quando ele recebe uma notinha dizendo assim, ó, você tem até tal dia para receber, senão vai entrar uma ação judicial, muitas vezes eles correm para fazer um acordo e tentar resolver. Deixa eu só fazer um negocinho, um discurso só para os nossos amigos síndicos aí, que gostei provavelmente... do discurso. Não é. Eu sei que o Gustavo tá doido para encerrar o programa, tá, mas é que é o seguinte, a gente... Provavelmente vocês já escutaram muito disso também, quando vem aquela história de desconto, de parcelar, de não sei o quê. Que aí você fala assim, não, mas o dinheiro é do seu vizinho. Às vezes já aconteceu de escutar assim, mas eu quero que meu vizinho se dane. Entendeu? Por conta do direito umbilical, né? E aí uma resposta que eu costumo dar para o pessoal que costuma servir bastante, aí fica de dica para vocês, é o seguinte, fala assim, então, já que você quer que seu vizinho se dane, vamos fazer o seguinte. Mês que vem eu dou desconto para ele e não dou para você. Como é que a gente fica nessa história? Não, mas aí não pode. Então, peraí. Entendeu? É onde a gente começa a explicar para eles como funciona a tal da isonomia. Sim. Agora vai lá, Gustavo, encerra aí. Mas é isso, gente. Inadimplência é um tema complexo, a gente pode ficar falando horas sobre esse tema. Deixo aqui uma solução, né, um resumo do que foi tratado. Primeiro, criar uma régua de cobrança, estabelecendo uma regra que vai ser aplicada a todos, com prazos, né, e como vai ser tratado. Segundo ponto, jamais conceder desconto de multa e juros e atualização monetária, porque o síndico não pode fazer isso, né? E qualquer situação diferente, qualquer proposta fora do que foi apresentado, convoque uma assembleia, apresente a assembleia e lá será deliberado. É isso, meus amigos síndicos. Curtem e compartilhem, disparem para todo mundo esse vídeo e não esqueça que estamos nas plataformas de podcast. Até o próximo programa.